as nossas orações. Glória a Deus. Mais uma vez, os saúdo com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, vocês aqui e você em casa também receba a paz do Senhor. Antes de nós trazermos aqui uma reflexão da palavra de Deus, quero aproveitar e trazer aqui alguns avisos. No próximo sábado, temos aqui um convite do pastor Manassés, que dirige o setor de número 16, nos convidando para nós estarmos ali numa cruzada com o tema Cruzada Satélite para Cristo, ali no setor 16. Estará acontecendo sábado que vem às 18 horas. Vai ser em frente à sede dos Alcoólicos Anônimos, ali na rua Condor 8069, Pitimbu. Bom, os irmãos conhecem ali onde tem a sede, né? É naquela praça que foi organizada por esses meses. Muito bem. Então, sábado, quem puder estar ali presente, esteja naquela grande cruzada evangelística. Lembrando que dia 25, nós estaremos aqui, setor 29, setor 16 e o setor 22. Nós vamos daqui para lá programar aí alguns evangelismo, e no sábado estaremos também evangelizando pela manhã, em nome de Jesus, e à noite estaremos na grande cruzada evangelística. Experimentar essa água aqui, para ver se ela é sem gás. Tá boa, viu? Tá meio turva. Muito bem. Também avisando que no próximo sábado, estará saindo aqui um ônibus, indo em direção a Tabocas, município de Espírito Santo. Passei lá na frente, viu? Na entrada, assim, pertinho. Ontem nós fomos ali com o nosso amado irmão presbítero André, na posse do pastor Jeremias, ali em Nova Cruz. Estivemos lá e no meio do caminho, rapaz, ao invés de entrarmos em direção ao Espírito Santo, passamos direto e fomos lá para o lado de... Como é o nome daquele? Por Montanhas, Piquiri, e não tinha buraco pequeno não, viu? Era muito buraco. Além disso, tremiões na frente. Foi um negócio sério. Mas passamos em... Sítio Maranhão. Passamos assim, no meio do Sítio Maranhão, quase. Não é? Mais pertinho, onde o presbítero André dirigiu. Aí foi alegria. Era se lembrar de irmão fulano de tal, se lembrar de irmão fulano de tal. Ali a gente dirigia culto, aqui a gente andava, aqui a gente fazia isso, aqui a gente... Irmã Tassiana quase que... Pena que era de escuro, eu não podia nem olhar de lado, porque era cheio de buraco, tem que olhar para os buracos, para não cair dentro dos buracos. Mas mesmo assim ainda consegui acertar uns 2 ou 3. Mas foi bênção. Chegamos em paz, não é? E ali participamos daquele trabalho. E quando já estávamos na saída, saindo na direção para... aí passamos na entrada e o presbítero André disse: só aqui é Tabocas, para onde os irmãos vêm. Eu digo: ah, rapaz, muito bem. Uma entrada ali. Então, meus amados irmãos, vamos orar para Jesus continuar salvando, batizando com o Espírito Santo, fazendo maravilhas no nosso meio. Amados irmãos, nós temos aqui 2
irmãos, um casal que está vindo ali de outra denominação e está desejoso de participar conosco, trabalhando, cultuando a Deus e esperando Jesus para chegar no céu. É o irmão, eu não sei se eu vou conseguir dizer o nome direitinho, mas eu creio que é Genilson ou Janilson? Ah, nenhum nem outro. Janielson. E a esposa, a irmã Fabiana de Cássia. Por gentileza, fique de pé. Muito bem. Eles estão vindo ali do Ministério Bom Refúgio e eles desejam estar congregando conosco, participando, louvando a Deus. Os irmãos querem dar um bem-vindo a este casal. Vamos dizer para eles: bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem, a paz do Senhor, e vamos caminhando para o céu. Não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhar somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Estamos recebendo ele por aclamação, em nome de Jesus. Muito bem. Meus amados irmãos, abramos a nossa Bíblia. Abramos a Bíblia. Na leitura que foi feita, na leitura que nós fizemos no Evangelho de João, capítulo de número 2. Aqui nós encontramos na palavra de Deus o primeiro milagre que Jesus fez em Caná da Galileia. E nós encontramos um ensino da palavra de Deus para a nossa vida espiritual. O tema desta reflexão será: submeta-se à vontade de Deus. Submeta-se à vontade de Deus. Meus amados irmãos, nós encontramos neste texto Jesus tinha ido para participar desta festa, que era um casamento, e provavelmente José, o seu pai carnal, não é? Ou o seu pai, vamos dizer assim, adotivo, porque José era conhecido como pai de Jesus. Só que Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito de Deus, o Espírito Santo. É tanto que antes de José morar com Maria, José quis sair, fugir, ir para outro local, mas Deus trouxe um sonho para José. De José, receba Maria, não se preocupe, não é? Ela está gestante e não é seu filho carnal, mas é gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então receba Maria, e aí José recebeu. Mas José tinha colocado no seu coração de sair. Mas ele ficou. E aqui neste casamento, provavelmente, não estou dizendo que é certeza, mas provavelmente José já estivesse
falecido. Provavelmente. E nós encontramos ali Jesus, junto com a sua mãe, estavam ali os convidados, estavam os discípulos também, e naquele momento faltou vinho. E a mãe de Jesus, Maria, olhou para Jesus e disse: não tem vinho. Jesus não era o dono do casamento, nem era o noivo, nem era o mestre-sala, não é? Ficou ali, e aí o que foi que Jesus disse? Versículo de número 4. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aí a mãe, Maria, disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Parece uma resposta antipática, né? Maria ter dito, ou Jesus ter dito para a sua mãe: que tenho eu contigo? Mas certamente Jesus já estava numa certa idade e, como disse, provavelmente o seu pai adotivo ali já tivesse falecido. Ele foi acompanhando, mas Maria não ficou chateada por causa da resposta. Ficou? Não. Quando ela ouviu Jesus dizer: fazei tudo, ou então disse: que tenho eu contigo? Ela certamente, pelo Espírito de Deus, compreendeu que Jesus não era somente o seu filho, ou um filho qualquer, mas era o Filho de Deus que estava ali naquele lugar. E ela compreendeu, ela entendeu, quando ele disse: que tenho eu contigo? Aí Maria deve ter refletido e entendido, e deve ter passado, isso aqui é um pensamento meu, deve ter passado na mente dela, desde o nascimento, desde quando Jesus foi gerado, porque Maria disse para aquele anjo, disse: como é que vai ser esse negócio? Eu não conheço varão, eu não casei ainda, e como é que pode acontecer isso? E ele disse: descerá sobre ti a sombra do Altíssimo. E Maria deve ter olhado e verificado tudo isso na sua mente, observou, e aí entendeu. Por isso que ela disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus crescia, e a gente sabe pela palavra que Jesus crescia não só em estatura, mas em conhecimento da palavra. Jesus esteve no meio dos doutores. E teve uma vez que Jesus, com a sua mãe, com José, estiveram num lugar que tinha ido para a Jerusalém, aquele local para adorar, todo mundo ia, e quando eles perderam Jesus, procuraram, já fazia até um tempo que eles estavam já voltando, disse: cadê Jesus? Cadê? Aí voltaram, encontraram ele no meio, irmão Mariano, dos doutores, ensinando a palavra. E os doutores ficavam assim, vou usar aqui uma palavra bem nordestina, um termo bem nordestino: mas espere, não é esse o filho, né, de José? Como é que ele fala, como é que ele ensina, não é? E Jesus ensinava, e Maria conferia tudo. Aleluia! Como é bom a gente estar na direção do Espírito de Deus, na vontade de Deus, não é? A gente precisa andar
na vontade de Deus, porque na vontade de Deus nós somos vitoriosos. E Maria deve ter compreendido o que Deus, ou que Jesus, iria fazer. Talvez um milagre ali, não é? E ela deve ter visto como Deus agia, como o Espírito de Deus agia na vida de Jesus. Por isso que ela disse: faça tudo o que Ele vos disser. Receba as ordens dEle. Receba a vontade dEle. Ouça o que Ele vai dizer para vocês. E aí eu quero abrir um parêntese de que todos nós devemos receber a vontade de Deus. Por quê? Romanos capítulo 12, versículo 2. Abra lá. Romanos 12, 2. O que é que diz Romanos 12, 2? Junto comigo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos compreender que a vontade de Deus é a melhor para cada um da gente, para cada um de nós. E nós precisamos não fazer pergunta a Deus. Eu já vi alguém dizer assim, passando por uma dificuldade, disse: eu não sei por que Deus permite isso, ou permitiu eu passar por essa dificuldade, ou por essa tribulação, né? Ou por esse aperto. E eu já ouvi alguém dizer assim, que a gente não deve perguntar por quê, mas a gente deve perguntar para quê. Porque quando a gente está passando por alguma dificuldade, alguma angústia, é Deus trabalhando muitas vezes a minha vida. É Deus que permite. Quem foi que permitiu Jó passar por aquela dificuldade? Deus. Jó sabia? Não sabia de nada. Não entendia nada no início. No final foi que ele depois entendeu e disse assim: eu te conhecia de ouvir, mas agora eu te vejo. O que é que Jó queria dizer? É que ele estava sentindo a ação de Deus na vida dele. Glória seja dada ao nome de Jesus. E eu e você, meu amado irmão, nós precisamos sentir a ação do Espírito de Deus em nossa vida. A vontade tem que ser dele. A orientação tem que ser dele. O desejo tem que ser dele. Quando você for fazer oração, faça oração pedindo para que a sua oração esteja dentro da vontade dele. Por quê? Porque a vontade dele é a melhor. Deus dá coisa ruim para a gente? Dá não. Ele procura dar o melhor. Ele disse: olha, se vocês que são maus procuram dar coisas boas aos seus filhos, imagine Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, eu preciso me submeter à vontade de Deus. Por quê? Porque ela é boa, ela é agradável e ela é o quê? Perfeita. E quando a gente lê essas palavras, boa, agradável, perfeita, a gente vê como o nosso Deus é maravilhoso. Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente e conhece o nosso futuro. Então, às vezes, para você receber algo melhor na sua vida, tanto espiritual como material, às vezes você precisa ter o quê? Experiência. E as experiências com Deus são maravilhosíssimas. Que eu diga, Jacó estivesse aqui. Jacó.
Jacó teve um encontro com Deus aonde? No val de Jaboque. E ele lutou com quem? A Bíblia diz que ele lutou com Deus. Era um anjo que estava ali representando Deus. Pastor, mas como é um anjo? Não é um espírito? É. Mas os anjos, eles se materializam também. Jacó ele segurou o anjo. Ele agarrou-se, lutou. A Bíblia diz que ele lutou. E o anjo disse, olha, já está amanhecendo o dia aí, me solta. Ele disse, não, eu só te solto, só te largo depois que você me der a benção, me abençoar. E naquele dia, Jacó, a Bíblia diz que Deus tocou, o anjo tocou na conjuntura da coxa de Jacó, e Jacó, aleluia, foi mudado o seu nome, para quê? Para Israel. E Jacó, olha, saiu mancando. Agora, por que teve aquele encontrozinho? Porque quem era que vinha de encontro a Jacó? Esaú. E Jacó antigamente, há anos atrás, tinha enganado Esaú. E aí, Jacó, sempre muito sabido, não é? Mandou, passa as mulheres, passa uma parte do gado, passa isso. Mandou presente para Esaú, mas quando chegou no val de Jaboque, disse, passa todo mundo, eu vou ficar aqui, olha, joelho no chão, que eu vou ver qual é a vontade de Deus. E ele se ajoelhou, conversou e apareceu aquele homem. Quando ele viu, olhou e disse, é aqui. Agarrou-se com aquele anjo, percebeu que era algo diferente, não é? E aí agarrou-se, só soltou o anjo depois que o anjo deu a bênção para ele. Glória seja dada ao nome de Jesus. Olha, a Bíblia diz que muitas pessoas hospedaram anjos sem saber. Hospedaram anjos sem saber. Eu vou dar um exemplo de um que ele entendeu que era anjo. Ló. Quando aqueles dois homens foram destruir Sodoma e Gomorra, o que foi que aconteceu? Chegaram aqueles dois anjos. E existia ali pessoas que queriam agarrar aqueles anjos, porque certamente eram anjos, homens simpáticos, bonitos. E Ló disse, entra aqui para dentro, fica aqui, guarda. Até quis oferecer as filhas, não faça isso não. Aí os anjos cegaram aqueles que estavam ao redor da casa por fora, e eles ficaram sem saber onde era mais a porta. E no outro, na continuação da história, eles disseram, olha, nós vamos sair daqui, vocês vão sair daqui, vim para tirar vocês daqui. Conversando assim. E a Bíblia diz que eles pegaram na mão. Olha aí, se materializaram. Pegaram na mão e partiram. Glória seja dada ao nome de Jesus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Quantos temem a Deus aqui? A proteção de Deus está ao seu lado. Os anjos são espíritos ministradores que estão a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Quantos vão herdar a vida eterna aqui por Jesus? Pronto. Pois vocês estão sendo acompanhadas por anjos. E eu me lembrei agora de uma história de uma irmã que estava sentindo uma dor e foi no hospital. E naquele hospital ela chegou lá, não tinha um médico naquele momento. Ela dirigiu-se lá para o atendimento e perguntou, tem algum médico agora aqui? Ela disse, não, agora mesmo não tem médico não. E ela ficou ali e disse, eu vou me sentar aqui porque eu estou com uma dor muito grande, não sei onde era, se era na perna, se era na coluna, não sei onde era. E ela ficou ali aguardando, sentando um pouquinho para ver se passava, e daqui a pouco lá vem 3 homens no corredor. Ela contou, 3 homens andando. Conversando um com o outro, quando
um com o outro. Quando chegou na frente dela, 2 passaram, isso no hospital. E um parou e disse: o que é que você está sentindo? Ela disse: eu estou sentindo uma dor aqui, coisa e tal. E ela disse que eram uns homens simpáticos, bem altos, bem formosos. Aí ele disse: entre nessa sala aqui, deite nessa maca. Aí ela entrou, deitou-se, ele tirou um líquidozinho do bolso, disse: onde é que você está sentindo dor? Eu disse: estou sentindo dor. E ela mostrou onde era. Ele foi lá, passou aquela mão assim, disse: pronto, fica aí um pouquinho, depois a senhora pode se levantar. Saiu. Ela disse: ficou lá deitada, daqui a pouco, estou mais sentindo dor não. Levantou-se, foi embora curada. Aleluia. Mas quando chegou em casa, no outro dia, disse: eu devia ter perguntado o nome deste médico, que foi tão fácil de resolver. Voltou no hospital. Quando chegou lá, disse: olha, eu vim ontem aqui, estava sentindo uma dor assim, nesse horário e tal, e eu queria saber o nome. Eram 3 médicos que passaram por aqui, mas um foi que me atendeu. Como era o nome dele? Disse: neste horário, senhora, não existia médico nenhum aqui. Quantos dão glória a Deus? Quantos dão aleluia? Você não está só. Você não está sozinho, não está sozinha. Você está sendo assistido por anjos de Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Me lembro aqui de um pastor também que sofreu um acidente e ele ficou numa situação difícil. Era de noite e pegaram ele e levaram para o hospital. Quando chegou lá, ele disse: meu Deus, quem é que vai me atender aqui? Ficou lá no hospital, numa maca, colocaram ele lá e ele ficou lá, muito ruim, sentindo mal, e disse: meu Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, me dá aqui, manda um médico, que esse médico apareça logo, para eu ser logo atendido. E aí, de repente apareceu um homem lá, bem alto, disse: por favor, traga essa maca aqui. Entrou numa sala, entrou no outro, entrou numa sala, entrou no outro. Pronto, colocou ele lá, atendeu ele, depois desapareceu. Ele disse: cadê o médico que estava aqui que me atendeu? Eu disse: que médico? Que médico? Que médico? Aqui não tem médico não. Esse médico que você está dizendo aí, dessa altura, né? Bonito desse jeito. Não, aqui tem um bocado de enfermeiro, mas esse médico não apareceu não. Aleluia. E eu já contei aqui, um dia desse eu estava em casa, já contei, vou contar de novo. Sentado, e depois do almoço, sentei no sofá, fechei os olhos assim um pouquinho, estava ventilado, aí eu cochilei um pouquinho. Eu estava como se estivesse com um violão, com meu violão, e quando eu olhei de lado, tinha um homem assim, com 2,30 metros, mais ou menos. Meu Jesus, que homem alto, bem assim. Aí ele olhou para mim. Aí eu olhei para ele, eu disse: sente aqui. Aí ele sentou-se. A partir do momento que ele foi se sentando, o semblante dele foi voltando assim como se fosse uma pessoa qualquer. Até uma pessoa meio morena. Sentou-se, ficou perto de mim, calado. E eu disse: como é seu nome? Ele disse: meu nome? Meu nome é Precioso. Glória a Deus. Deus fala, Deus está presente. A vontade dEle é a melhor para a nossa vida. Por isso que é melhor a gente fazer a vontade de Deus. Maria disse: fazei tudo quanto Ele vos disser. Tudo quanto Ele vos disser. Quando estamos sob a vontade de Deus, o meu eu, o Joaci, o eu, Maria, o eu, João, o eu, Jordão, o eu, Elionaldo, o eu, André, o eu, Tassiana, tem que estar morto e a vontade tem que ser a dele na nossa vida.
Não vivo mais, mas quem é que vive? Gálatas capítulo 2, versículo 20, vamos para lá. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Aleluia. Olha a minha e a sua situação como crente em Cristo Jesus. Paulo escrevendo aqui aos Gálatas, versículo 20, capítulo 2, versículo 20. Vamos ler comigo todos? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, quem vive? Cristo na minha vida. A vontade é de quem? É dele. Eu preciso estar sempre de acordo com a sua vontade, sob a sua orientação, porque na orientação de Deus, aleluia, nós não erramos nada, somos, aleluia, mais do que vencedores. Romanos capítulo 6, abre aí, a epístola de Romanos, carta aos Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 8, Romanos capítulo 6, bem pertinho aí. Romanos 6, capítulo de número 8. O que é que diz aí? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Versículo 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos crucificados em Cristo, a vontade é de Deus. Pastor, e por que eu tenho vontade? Porque você não é um robô. Você não é um robô, não é? Deus não fez robô. Deus não criou para sermos robôs. Não. A gente pensa. Deus deu livre-arbítrio. Agora, aqueles que aceitam a vontade de Deus na sua vida, aí são dirigidos pelo Espírito de Deus. Tem coisa melhor? Tem não. Tem coisa melhor? Tem não. Melhor coisa do mundo é sermos dirigidos pelo Espírito de Deus. Por quê? Dirigido pelo Espírito de Deus, a gente mortifica a carne, não é? A gente mortifica o eu desaparece. Quando alguém diz, olha, foi você, diz, não fiz não, foi quem fez, foi Deus. Quem fez foi Deus. Tudo é para a glória de Deus, tudo é para Ele, tudo foi feito para Ele. Então, tudo que eu fizer aqui na obra de Deus, faça para Ele, porque você vive para Ele, você canta para Ele, você recebeu dEle, você é abençoado por Ele, você tem saúde por Ele, você fala por Ele, você vê por Ele, você ouve por Ele, você faz tudo por Ele, e a vontade dEle é a melhor para cada um de nós. Maria compreendeu. Mulher, que tenho eu contigo? Se fosse hoje, talvez ia dizer assim, menino, ei rapaz, me respeite. Vou usar aqui uma palavra bem antiga, deixa de saimento. Saimento, ó. Vocês já ouviram falar nisso? Menino, deixa de saimento. Saimento é, assim, metido, né?
Pessoa que se sobressai, deixa de saimento, Deus, fique quieto. Na linguagem nordestina, fique quieto, não se bula, né? Fique quieto, olhe, tenha calma. Mas Maria, na hora que Jesus disse, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aí ela entendeu, disse, ei meninos, vocês aí, os empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E eles pegaram e ouviram a voz que foi orientada através de Maria, e ali estavam 6 talhas. Cada talha suportava aproximadamente de 70 a 100 litros de água. Aquelas talhas eram para os judeus, está aqui, para a purificação dos judeus. Eles chegavam e lavavam as mãos. Você se lembra que uma vez reclamaram até de Jesus, disse, seus discípulos aí, como é? Não lava as mãos, não? Os fariseus procuravam andar muito na linha, mas fracassavam, não é? Em muita coisa. Então, Jesus disse para aquelas pessoas, disse, olha, para aqueles empregados, enchei de água essas talhas. Começou. Eles encheram, fizeram a vontade de Jesus, fizeram. Foram lá, encheram, e aí ele disse agora, e a Bíblia diz aqui que eles encheram até em cima, deixaram bem cheinho. Aí Jesus disse, agora vocês peguem e levem ao mestre-sala. Água! O que é que tem a ver água com vinho? Não é? O que é que tem a ver água com vinho? Porque se tivesse botado pelo menos uma uva lá dentro, que era para a uva, a partir da uva, fazer um milagre, coisa e tal. Não. Eles obedeceram, levaram. Quando chegou para o mestre-sala, o mestre fala, menino, que vinho bom. Cadê o noivo? Rapaz, olha, o melhor vinho é dado logo no início para o povo que é convidado. E você ofereceu o mais ruim e agora está sendo o melhor. Quando Deus faz o melhor. Agora, para Deus fazer o melhor na minha vida, eu preciso fazer a vontade dEle, me submeter à vontade dEle, que é a melhor. Não fazer como um homem que trabalhava para um fazendeiro. Trabalhava para um fazendeiro. Tem gente que às vezes gosta de fazer uns atalhos. Não, eu vou, entendeu? Eu sei fazer. Essa atalho aqui, não, eu vou botar só a metade. Faça o que ele vos disser. E um fazendeiro trabalhava numa fazenda, estava na sua cidade, mas aí precisou de trabalho e não tinha ali. Então ele viajou para bem distante e foi para um lugar distante trabalhar. E trabalhou 20 anos, distante da sua esposa. 20 anos. Quando trabalhou, enquanto estava trabalhando, disse para o fazendeiro, o fazendeiro que era o patrão, disse, olha, eu só quero receber o dinheiro no final de tudo. Não quero receber agora não, eu vou ficar por aqui comendo, mas o dinheiro só no final. Muito bem. E no final, completou 20 anos, ele disse, pronto, agora eu vou em casa. Vou voltar em casa. E aí, ele disse, bem, rapaz, você vai... Ele disse, não, eu quero só... Basta o senhor me dar... O senhor me dá aí um saquinho de pão, porque eu vou pelo meio do caminho, vou comendo aqui. E o restante eu levo para comer em casa o pão. E aí o fazendeiro pegou e disse, olha, está aqui o pão que você vai comer no meio do caminho. E está aqui outro saco para você ir e comer com a sua família quando chegar em casa, com sua esposa. E ele saiu. Só que o fazendeiro disse assim, olha, escute o que eu vou lhe dizer. Não vá pelos atalhos. Primeira coisa, não vá pelos atalhos. Segundo,
não seja curioso. Terceiro, não faça mau juízo. Não vá pelos atalhos, não seja curioso e nem faça mau juízo do que você vê. E ele disse, sim senhor. Pegou um saco de pão, pegou outro saco e saiu. No meio do caminho, alguém chegou e disse para ele, onde é que você vai? Ele disse, rapaz, eu vou para tal lugar assim. Disse, rapaz, é muito distante. Você indo por aí? Não vá não. Você vai chegar, você vai andar mais. Ele disse, mas e daí? Tem um atalho aqui. Tem um atalho, vá pelo atalho. Não, mas eu aprendi, eu recebi que não era... Não vá nessa conversa não, vá pelo atalho, porque você atalhando, você vai chegar mais cedo onde você, na sua cidade. E o homem saiu pelo atalho, desobedeceu o que o fazendeiro falou. No meio do caminho, já tarde da noite, ele entrou, chegou numa casa. E quando chegou na casa, para dormir, na outra ele escutou um barulho grande, aquela coisa, um pessoal gritando e tal. Aí ele chegou lá, foi ver o que era, curioso. Quando chegou lá, era uma pessoa esquizofrênica que estava querendo matar e quase que matava ele. Escapou. Foi curioso. Foi embora, continuou. Quando já estava chegando perto da casa, ele disse, eita, estou chegando perto de casa, olhou assim, aí viu a esposa, depois de 20 anos, viu avistou ela, e pertinho dela, um homem ao lado dela, assim, beijando ela, aí ele disse, olha aí, tá vendo? Eu saí, passei esses 20 anos, trabalhei, ganhei o meu dinheiro, e quando eu chego em casa agora, a minha esposa está com outro homem. Fez mau juízo, chegou lá perto, aí disse, quem é esse homem aí que está perto de você? Disse, não, meu filho, não é seu filho. Quando você saiu, eu engravidei, e ele já tem 20 anos, porque você passou 20 anos de fora, e não é seu filho. Mas antes aquele homem fez um mau juízo, criou um problema. E aí, ele disse, e a mulher disse, e aí, você ganhou? Disse, eu trouxe pão aqui, eu trouxe esse pouco de pão e também uma outra sacola de pão que era para a gente viver aqui. Vamos comer esse resto de pão todinho. Aí quando ele abriu, tinha pão e tinha todo o dinheiro dos 20 anos que ele tinha adquirido trabalhando. O que é que nós aprendemos com essa história? Submeta-se à vontade de Deus. Se Deus fala para você que não vá pelos atalhos, não vá pelos atalhos. Não seja curioso. Tem gente que é curioso. Tem gente que é curioso. Se mete em questão alheia. E a Bíblia diz que quem se mete em questão alheia é como quem segura um cão pelas orelhas. O que é que vai acontecer? Vai ser mordido também. Experimente pegar um cachorro e segurar ele pelas orelhas para ver se ele não sai mordido. Não é? E outra coisa, nunca faça mau juízo dos outros. Procure sempre olhar o que as pessoas têm de bom, o que você pode aproveitar. E procure se entender daquilo que você está vendo. Não fale pelo que os olhos veem, mas escute, preste atenção. Trazendo para a nossa vida espiritual, se submeta à vontade de Deus. Quando nós estamos nos submetendo à vontade de Deus, a bênção de Deus chega. Não precisa de atalho. Eu quero ser pastor, então agora eu vou ajudar o pastor sempre. Vou estar ali, pastor, deixa comigo. É comigo. Não, pastor, deixa comigo. Não faça isso não. Se você tiver com esse desejo de ser um obreiro, não é? Faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Não faça por interesse assim, porque Deus vê por dentro. Samuel chegou lá para ungir o rei, passaram
todos os filhos de Jessé. No final disse, e aí? Acabaram-se? Ele disse, não. Tem o quê? O menor. Nem foi chamado para estar ali, nem chamou pelo nome. Disse o menor. Ele disse, pois a gente só se senta quando o menor chegar. E quando Davi foi chegando, o Espírito de Deus disse, é esse daí. Aleluia. Foi ungido rei na frente dos seus irmãos. Aleluia. E eu pergunto, no outro dia já estava no trono sentado com o cetro. Foi assim? Olha o dedinho. Passaram-se anos. Saul perseguia ele constantemente. Teve a oportunidade de matar Saul? Tranquilo, teve. Saul dormindo. Ele foi lá, rasgou um pedaço do pano ou da roupa de Saul. E aqueles que estavam ao lado dele, olha o atalho. Olha o atalho. Aqueles que estavam ao lado de Davi, disse, Davi, rapaz, é agora. Olha, você não está com a espada aí, olha. Mate ele, ou enfia aqui. Ele disse, eu não vou tocar no ungido de Deus. Meu Deus do céu. E quantas vezes a gente olha assim, a gente está querendo alguma coisa, aí a gente quer um atalho. Aí qual é o atalho? Aí eu falo de irmã Severina. Irmã Severina? A irmã Severina não era para estar aí não era para estar lá no último banco. Quem era para estar sentado ali era eu. Mas a irmã Severina, quem era para estar sentado ali, era irmão fulano de tal. Mas aquele fica criando, que é para ver se arranja um lugarzinho melhor. Escute, Deus conhece a gente por dentro e sabe o nosso futuro. Aleluia. Então, meus amados irmãos, vamos nos submeter à vontade de Deus. Por quê? Quando eu me submeto à vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele quer na nossa vida, aí o milagre acontece. As talhas que você encheu, a obediência que você teve para encher as talhas, Deus vai transformar em vinho. O que é que significa vinho na Bíblia? Alegria. Pois bem, faça a vontade de Deus, porque Deus vai te dar alegria. Deus vai te dar bênção. Vai fazer maravilha na tua vida. Vai te curar. Vai sarar. Faça a vontade de Deus com prazer. Se submeta. Não faça atalho. Não faça mau juízo. Não crie problema para os outros. Esteja na vontade de Deus. É você fazendo a vontade de Deus, os outros dizendo, rapaz, por aqui, não vá por aí não, vá por aqui, tem um atalhozinho. Tenha calma, lá no final vai ter pão e providência para Deus na tua vida. Fiquemos em pé. A melhor ação é amar. A melhor ação é amar. O que mais? Se não sabes orar, tu precisa o quê? Orar. A melhor oração é amar. Meus amados irmãos, louvamos a Deus pela palavra. Não é a palavra do pastor Joaci, é a palavra de quem? De Deus. Deus me usa e usa você também. Deus é quem nos usa. Somos apenas servos deles. Estejamos submissos à sua palavra e Deus vai providenciar aquilo que você deseja. E melhor, por quê? Porque Ele vai pegar a água e transformar em vinho. Transformar em vinho. Mas eu preciso estar debaixo da potente mão de Deus. Por quê? Porque no tempo certo Ele vai te exaltar.
Já pensou se José tivesse feito atalho? Não ia terminar governador do Egito. Mas saíram empurrando, empurrando. Os irmãos, bota dentro aqui, joga ele. Dentro dessa aí, vende ele, vende eles. Pronto, agora é. Livre estou, livre estou. Os irmãos de José, tudo cantando. Se tivesse esse hino lá, eles estariam cantando, né? Pronto, essa sonhadora, não, agora, estamos livres, deixa para lá. Tudo dele era uns feixes, a gente tinha que, a lua, o sol, ele e o sol, e 12 feixes ao redor dele. Não, estava se referindo, acho que era a gente aí, vai embora daqui, vai embora. Foi embora. José foi vendido, chegou como escravo. Aí a Bíblia diz assim: em tudo que José fazia, o Senhor era com José. Sendo tentado, Deus era com ele. Na prisão, Deus era com ele. Na casa de Potifar, Deus era com ele. E quando ele teve, o rei teve um sonho lá, aí de 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Aí alguém disse: rapaz, eu conheço uma pessoa que interpreta sonho. Chama ele. Quem era? José. José se apresentou. Quando ele terminou de contar o sonho, José disse: vai ser assim, assim, ansiado. Você vai fazer o seguinte: tem que preparar aí uma pessoa, um grande administrador, para fazer esta administração. Talvez se fosse eu, ia dizer: olha, eu estou aqui, olha eu aqui, né? Olha eu aqui. José disse: então o senhor procure no meio do seu reinado aí pessoas que possam fazer isso, que tem que administrar. Aí ele olhou assim, disse: não existe outra pessoa não, é você mesmo. Em que há uma ação de um Deus sobrenatural na sua vida, é você. E aí diz: pronto, está aqui o meu anel, depois de mim é você. E aí ele dominou todo aquele lugar ali do Egito. Foi fartura. Foi tanta fartura que quando chegou a seca, era a gente chegando lá e dizia: rapaz, eu quero ser escravo, eu quero pelo menos comer. Eu quero pelo menos comer. O que é que você tem? Disse: não, eu tenho essas vacas aqui, eu tenho esse gado. Eu disse: pronto, então você quer ficar aqui? Você, homem, fique com essas vacas aí, fique com esse gado, fique com esse rebanho. Eu quero ficar aqui porque aqui tem tudo. Aleluia! Quem está submetido à bênção de Deus, à vontade de Deus, existe muita gente que quer estar debaixo, perto de você, perto dessa pessoa. Por quê? Porque aonde essa pessoa está, Deus está abençoando. Por quê? Porque essa pessoa está sob a orientação da vontade de Deus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Toma minha vida e me faças de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faça tudo o que ele vos disser. Faça a sua parte. E o milagre quem vai fazer é ele. Eu não sei qual é o seu pensamento, nem sei qual é a sua intenção, não sei qual é o seu pedido enquanto eu estava falando aqui, mas Deus sabe. O Espírito de Deus já prescrutou o seu pensamento e nós vamos orar para que Deus ressuscite fé dentro de você, para que Deus ressuscite a promessa que Ele já fez há muitos anos e que em breve você possa estar dizendo: Deus fez assim, Deus fez assim, Deus fez assim, Deus fez assim, me usou assim, eu não fiz nada, Ele fez tudo. Ele fez tudo. Estavam ali uns irmãos conversando, pastores novos, e cada um dizia uma coisa. Disse: olha, eu estou aqui, rapaz,
na cidade de tal, e lá eu fiz isso, eu fiz uma igreja, fiz outra igreja, fiz isso, ajeitei essa igreja. Quem foi que fez? Eu fiz, fui eu que fiz. Muito bem. E você? Disse, outro rapazinho, disse, rapaz, você fez alguma coisa? Está em qual cidade? Estou em cidade tal. Você, lá eu comecei a construir, eu fiz construção, aí tinha um senhorzinho, um irmão, de cabelo branco, assim como o meu nome, porque o meu é prateado. Um velhinho já, de cabelo bem branquinho, sentado, disse, ei, vamos perguntar esse homem, esse daí? Ora, se nós fizemos tudo isso, quanto mais esse. Chegou lá e disse, pastor, o senhor já tem quantos anos? Ele disse, eu tenho uns 70, tanto. Ah, pastor, o senhor dirige que igreja? Eu dirijo a igreja tal, assim. Muito bem. E o que é que o senhor tem feito lá, na sua igreja? Esse exame todinho, você tem esse exame todinho. Ele disse, meninos, lá eu não fiz nada. O senhor não fez nada durante esse tempo todinho, não teve coragem de fazer nada. Ele disse, não, porque quem fez tudo lá foi Jesus. Vou usar aqui uma linguagem, pegue. Então, quem faz tudo é Jesus. Ele é quem faz tudo. Agora, eu me submeto à vontade dele, pode ficar tranquilo, que é água sendo transformada em vinho direto. Água, vinho, água, vinho, água, vinho, água, vinho, água, vinho, água, vinho, água, vinho. É transformação de milagre na sua vida a partir de você. E outros sendo abençoados também por você. Glória a Deus. Vamos orar. Estenda sua mão para cá. Querido Deus, que bom estarmos na tua presença, te louvando, agradecendo a ti por esta grande oportunidade de estarmos ministrando a tua palavra. Esta palavra que ela tem poder sobrenatural. Eu peço a ti, Senhor, os teus servos que têm chegado a este lugar, que enquanto nós estávamos falando aqui, eles fizeram os seus pedidos de Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso da tua intervenção, eu preciso da tua providência. Pois bem, Deus, começa agora, Senhor, aleluia, olhar para dentro do coração de cada um deles, e que eles possam sendo, aleluia, usados por ti, e que haja milagre, milagre na vida, milagre na casa, milagre nas finanças, milagre em tudo que eles estão colocando a mão, e que eles possam cada dia mais estarem submetidos à tua vontade, e o teu nome sendo glorificado, aleluia, na vida dele, na vida da família, na vida do vizinho, onde eles chegarem, a tua bênção esteja, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos, e todos dizem amém. Presbítero André ministrando a bênção apostólica. Não saia, porque a bênção é de Deus. Submeta-se à bênção de Deus. Curve a sua cabeça, estenda as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com toda a igreja. Todos dizem amém.